Olá, trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Jeremias, capítulo 23, versículo 14 a seguir. Mas, nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Comete adultérios e anda com falsidade. E esforça as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal em Cristo, o profeta das lágrimas, ele fala contra os profetas da sua época. Jeremias denuncia os pecados dos falsos profetas que se opuseram à sua mensagem do juízo, tanto no capítulo 6, 13 e 14, como 14, 14, 16, 29, 8, 9, e proclamavam somente paz e prosperidade. Você pode ir lá no capítulo 6, versículo 14. Então Jeremias atribuiu a culpa pela situação moral deplorável de Judá a esses profetas da iniquidade. Jeremias fala no versículo 9, ainda do capítulo 23, quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas palavras de santidade. Porque a terra está cheia de adultério e a terra chora por causa das maldades. Por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Deus diz que o adultério dos falsos profetas é uma coisa horrenda. Deviam ser fiéis representantes, mas pelo contrário, vivia como o povo de Sodoma e Gomorra. O exemplo desses líderes espirituais contribui grandemente para o aumento da imoralidade e ao endurecimento do coração, irmãos. E o Senhor estava a par de tudo. O Senhor sempre estará a par de tudo. Mas o que acontece? Como Jeremias foi contra os falsos profetas na sua geração, hoje nós vemos, irmãos, o que está acontecendo com o mundo atual. A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Timóteo 3, 1, 2, que esta é uma palavra fiel. E se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Glórias a Deus. Aleluia. Irrepreensível significa literalmente que não se pode atingi-lo. Isso tem a ver com a conduta manifesta e aprovada, inculpável e irrepreensível, desde a sua convenção na vida conjugal, na vida doméstica, na vida social e no trabalho. Ninguém deve ser coagido para o ministério se houver contra ele acusações precedentes de imoralidade ou de transgressões graves. Pelo contrário, deve ser homem de reputação irrepreensível entre os membros da igreja, os de fora, por ter uma vida cristã exemplar, sem problemas morais habituais ou incidentais. Esse, portanto, pode servir de modelo para todos os seguires.
Hoje o que nós vemos, irmãos, é uma vergonha. O que mais tem são falsos profetas. Quando estão dentro da igreja, só sabem pedir dinheiro. Eu quero aqui 10 pessoas com R$1.000, 20 pessoas com R$100.000. Uma vergonha. A casa do Senhor, uma casa de oração, como nos tempos de Jeremias, se transformou em comércio. E os padrões bíblicos do pastor, irmãos, como nós lemos, tem que ser morais e espirituais. Um caráter íntegro de quem aspira a ser pastor de uma igreja é mais importante do que personalidade influente, ou dotes de pregação, ou capacidade administrativa ou graus acadêmicos, como tem muitos aí que estão até na política e fica todo nervosinho quando é repreendido. Não se sabe se o cidadão é pastor ou é político. O enfoque das qualificações ministeriais concentra-se no comportamento daquele que persevera, irmãos, na sabedoria divina e nas decisões acertadas e na santidade devida. Aleluia. Os que aspiram ao pastorado, seja primeiro provado quanto à sua trajetória espiritual, como está lá em 1 Timóteo 3,10. Glórias a Deus. Partindo daí, o Espírito Santo estabelece o elevado padrão para o candidato. Os dirigentes devem manifestar o mais digno exemplo de perseverança na piedade, fidelidade, pureza em face à tentação, lealdade e o amor a Cristo e ao Evangelho. Hoje o povo procura os profetas para as revelações banais, aquilo que satisfaz o seu ego do coração, totalmente fora do contexto bíblico. O Espírito Santo acentua grandemente a liderança do crente no lar, no casamento e na família. Isto é, o obreiro deve ser um exemplo para a família de Deus, especialmente na fidelidade à esposa e a filhos. E se aqui ele falhar, como terá cuidado da igreja de Deus? Ele deve ser marido de uma mulher só. Essa expressão denota que o candidato ao ministério pastoral deve ser um crente que foi sempre fiel à sua esposa. A tradição literal grego é um homem de uma única mulher, um marido sempre fiel à sua esposa. Glórias a Deus. Você precisa rever os seus preceitos de estar numa igreja mundana, uma igreja que prega só as coisas materiais. Segundo a revelação divina no Novo Testamento, irmãos, e os padrões do ministério ali exigidos, Davi não teria as qualificações para cargo de um pastor do Novo Testamento. Ele teve diversas esposas, praticou infidelidade conjugal, falhou grandemente do seu governo, do seu próprio lar, tornou-se homicida e derramou sangue. Leia 1 Crônicas 22:8 e 28:3. Observe também que por Davi, devido ao seu pecado, dado lugar a que inimigos de Israel blasfemasse, e ele sofreu castigo divino pelo resto da vida. As igrejas atuais, irmãos, não devem, pois, desprezar as qualificações justas exigidas por Deus para os seus pastores, não pastoras, pastores e demais obreiros, conforme está escrito na revelação divina. É dever de toda a igreja orar por seus pastores, assistir e sustentá-los na sua missão de servir como exemplos dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Sustentá-lo não com riqueza. Fuja de igrejas de pastores soberbos, cabelinho na régua, sobrancelha mundana, pregações humanistas e pidão, que só sabe arrancar a lã das ovelhas. Se o seu pastor está errado, você é culpado, que está dentro de uma igreja mundana. E Deus irá cobrar de você também. Que Deus abençoe e te dê um bom dia em nome de Jesus.